Olá, no vídeo de hoje eu quero estar ensinando sobre o jejum, qual a necessidade do jejum e como jejuar, quais os tipos de jejum e qual o período do jejum. Então não sai daí que já vamos para o vídeo de hoje. A paz do Senhor Jesus. Sou Bruno Lourenço, estamos com outro vídeo para o nosso canal, ensinando o Evangelho de Cristo. Então se você não é inscrito, eu te convido a se inscrever no nosso canal, deixar aquele joinha para que o YouTube possa levar esse vídeo para mais pessoas a serem notificadas. Ative o sininho das notificações para você ser notificado com vídeo novo. Então, vamos para o vídeo de hoje. Jejum. O jejum na Bíblia, como funciona? Se você analisar bem, todo o Antigo Testamento e o Novo, várias pessoas, homens, jejuaram e até hoje homens e mulheres jejuam. Mas, primeiro, qual a necessidade de eu jejuar? Então, nada melhor que responder essa pergunta a própria Bíblia Sagrada. Tem uma referência interessante, livro de Mateus, do capítulo 17, do versículo 20 e o 21, que diz assim: Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês, mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Se você conhecer a história, foi um momento em que os discípulos estavam tentando expulsar alguns demônios e eles não saíram. Jesus vai e expulsa e eles ficam curiosos. Como é que Jesus conseguiu expulsar aqueles demônios e eles não? Então Jesus vai responder: esta casta de demônios não sai a não ser com jejum e a oração. Então vemos aqui um ponto importante para trabalhar com libertação da igreja, expulsar demônios. Você tem que ter uma vida de jejum e oração para que você tenha autoridade para tal ato. Segundo, outra referência interessante que é Atos, do capítulo 3, do versículo 2, que diz: enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separe-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Vemos aqui o início da igreja primitiva, quando eles estavam reunidos em jejum e oração, ouvir a voz do Espírito Santo, que seja através de um profeta, visão, revelação, ou seja, para separar dois homens para a obra missionária. Aqui para um líder que quer receber direção de Deus para poder designar alguém para exercer tal função, para ele receber a orientação correta e não ser enganado ou iludido por tal pessoa, então é excelente em que ele jejum e ore para que o Espírito Santo o Outra referência interessante, Atos também do capítulo 14, do versículo 23, que diz: Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja, tendo orado e jejuado, eles os encomendaram, designaram ao Senhor em que haviam confiado. Temos aqui outro ponto importante, que bem sabemos que para você escolher uma pessoa para poder exercer uma função de liderança na igreja, você não pode escolher pela sua própria vontade ou porque a pessoa pode contribuir ou por qualquer outro benefício. Não. É só Deus que pode saber se a pessoa irá continuar naquele local ou não. Então, para isso, a oração e o jejum para receber direção de Deus para designar alguém em tal função é essencial. Então, vemos aqui uns pontos importantes para que você jejue. Então, com essas referências, entendemos que o jejum serve para que você possa ter uma intimidade com Deus. Então, ou seja, se você deseja ter uma intimidade com Deus para poder ouvir a voz dele, te orientando, direcionando em qualquer área em que você precisa, então o jejum é de extrema importância. Temos também o jejum como algo que vai mortificar a sua carne. O que é o jejum? O jejum é você se abster de alimentos por um período, ficar sem comer ou beber por um período. Então, isso o seu corpo vai ficar fraco, com certeza, porque ele tem a necessidade de alimento. Isso vai facilitar com que você controle os seus frutos carnais. Lembra Gálatas 5, do capítulo em que o apóstolo vai explicar sobre os frutos da carne e os frutos do espírito? Então, ou seja, se você é uma pessoa que se irrita com facilidade, uma pessoa que se zanga, uma pessoa que tem desejos sexuais que não consegue se controlar do tipo, o jejum vai te auxiliar a mortificar a sua carne para que o Espírito Santo possa prevalecer sobre os desejos da sua carne. Então, temos aqui um fator importante que é para você estar em vigilância e obediência e facilitar você se controlar em momentos que são necessários.
Por exemplo, se você for ter um diálogo com alguém, uma reunião em que você pode se irar ou coisa do tipo, então você ir em jejum é de extrema importância para que você consiga ter domínio próprio sobre as suas emoções. Ok, agora e como jejuar? Temos uma das referências mais excelentes para explicar essa pergunta, que está em Mateus, do capítulo 6, do versículo 16 ao 18, que diz: Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa ao jejuar. Arrume o cabelo e lave o rosto para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai que vê em secreto, e seu pai que vê em secreto o recompensará. Ou seja, com certeza você já viu diversas vezes vídeos nas redes sociais de um pregador de fora, daqueles profetas, entre aspas, que vem pregar em nossas igrejas e manda um vídeo em cima de um monte falando: eis que eu estou numa campanha de 7 dias de jejum e oração para que quando eu chegar aí eu pregar, eu falar, eu revelar, eu fazer sinais maravilhosos. Ou seja, relatando algo que é para ser somente em secreto. Então, se você vê alguém agindo dessa forma, é o que Jesus falou: hipócritas, querendo passar, transmitir uma mensagem de algo que ele não é. Ou seja, não convém, é completamente errado você divulgar que você está jejuando, que você está orando ou coisa semelhante. Exceto quando você mora em uma casa com seus pais, que seus pais vão cobrar para você se alimentar, para você jejuar, e você vai criar um código. Não, eu não posso hoje, eu não quero. Achei interessante que eu aprendi algo com o irmão, que quando ele ia na casa de alguém que ofereciam comida, insistiam tanto, ele não poderia comer porque estava jejuando, ele fala assim: irmão, coloca numa vasinha para mim, que daqui a pouco eu como. Então a gente já entendia que ele estava em jejum, ficava no silêncio, colocava na vasinha, chegava dentro de casa e ele comia. Então, ou seja, tem certas ocasiões em que você vai ter que explicar. Você não vai falar: não, estou jejuando, não vou comer, mãe, pai. Não, você vai cautelosamente conversar com eles: ao dia que eu recusar não comer é porque estou em consagração, estou em propósito de jejum. Então, essa é uma das formas de você lidar com isso. Agora, quais os tipos de jejum? Temos uma referência interessante que é no livro de Daniel, do capítulo 10, do versículo 3, que diz: Não comi nada saboroso, carne e vinho, nem provei, e não usei nenhuma essência aromática até se passarem as 3 semanas. Vemos aqui um jejum parcial, quando você gosta muito de algo e resolve renunciar, deixar de comer isso por um período estabelecido com um propósito. Vemos aqui Daniel, naquela época, ele explicou que é o texto: algo saboroso, ou seja, nas palavras dele é o que ele gostava bastante, gostava muito. Então, carne, para nós hoje, a carne é essencial. Então, existem pessoas que fazem o jejum de carne. Inclusive, eu fiz uma vez, eu passei um período delicado, mas consegui, graças a Deus, mas só explicando isso. Gosto bastante. Aqui na época, vinho também, que era uma bebida comum da época em que eles utilizavam. Então, Daniel resolveu abster desses alimentos para um propósito. Interessante que até a essência aromática ele se absteu, que era perfumes. Ou seja, ele renunciou a algo em que ele gostava, parte de um alimento que ele gostava, para poder receber uma resposta de Deus sobre um propósito que ele estava querendo. Então, hoje tem muitas pessoas que jejuam em diversas situações sobre arroz, sobre carne, sobre uma comida em que gostam. Então, esse é um jejum parcial. Outro jejum também interessante é o jejum total, que temos o exemplo de jejum de Esther, do capítulo 4, do versículo 16 do seu livro, que diz: Vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Se você conhecer a história, ela não poderia se apresentar ao rei sem que fosse chamada, mas estavam tramando contra a vida dela e contra o seu povo. Então ela convocou toda a nação judaica, que estava fazendo parte daquele reino, e pediu para que eles jejuassem em favor dela. Então, ou seja, vemos aqui algo interessante: quando você jejua em favor de alguém, que seja enfermo, que seja, aqui no caso era uma pessoa de influência, esposa do rei,
seja em favor de alguém, assim como às vezes alguns reis já solicitaram o jejum de toda a nação, ou seja, nesse caso tudo bem, porque está em favor de algo e todos jejuando com um propósito. O detalhe que eu expliquei é que pessoas que se vangloriam quando está jejuando para se vangloriar como homem e mulher de Deus. Então, nesse tópico, nesse contexto, não tem problema as pessoas saberem que você está jejuando, sendo que é para um propósito específico. Temos outra também em Joel, do capítulo 1, do versículo 14, que diz: decretem um jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúna as autoridades e todos os habitantes do país no templo do Senhor, o seu Deus, e clamem ao Senhor. Vemos aqui outra referência quando fazem campanhas na igreja em propósito de alguma coisa em que precisa fazer. E convocam todos no templo, na casa do Senhor, no local onde você se reúne, para que todos orem e jejuem em um propósito espiritual e clame a Deus. Então, temos aqui outro tipo de jejum em que é aplicado nos nossos dias, quando você vai fazer uma campanha juntamente com a igreja ou as pessoas em que você escolher para poder fazer isso. Seja no monte, que seja em casa ou na igreja, tudo bem. Agora, qual o período do jejum? Temos o jejum de 40 dias. Interessante que foi de Moisés, Elias e Jesus. Com parênteses, o jejum de Moisés não foi somente 40 dias. Se você conhecer a história, primeiro ele jejuou 40 dias e 40 noites para poder receber as primeiras tábuas da lei. Mas quando ele desceu, teve aquela surpresa desagradável. O povo tinha se corrompido e produzido um bezerro de ouro. Ali ele se irou e quebrou as tábuas da lei. Na sequência, a Bíblia não relata que ele parou para poder comer ou beber água, porque o estresse foi tão grande que com certeza perdeu até a fome. Ele voltou novamente para o monte e jejuou mais 40 dias e 40 noites para poder receber as segundas tábuas da lei. Então, ou seja, foi um total de 80 dias. Foi algo extraordinário, porque ele estava falando com Deus, então com certeza Deus aliviou aquela fome e o sustentou pela sua unção para que ele não viesse a morrer. Porque já pensou? O cara conseguir passar 40 dias sem comer e sem beber, que estava no monte, lá não tinha água, ou não sei, claro, Deus poderia jorrar, mas o texto relata que ele jejuou esse período. Então temos o jejum de Esther, que eu relatei, que foi de 3 dias, em que a nação conseguiu jejuar, e o jejum parcial de Daniel, que foi de 3 semanas, ou seja, ele com certeza bebia água. Já vi pessoas jejuarem só com pão e água, subir para o monte só com pão e água e passar 3 dias jejuando com um jejum parcial de pão e água. Ou seja, nosso corpo tem mais necessidade de água do que de alimento. Então, se você quiser fazer um jejum mais longo, só bebendo água, tudo bem. Mas o jejum extraordinário é se abster totalmente de qualquer comida, assim como eles fizeram. Mas, ou seja, para você começar, vai da sua capacidade. Você que passou os seus 10, 15, 20, 30 anos, todo dia comendo no máximo até 8, 9, 10 horas, então, o dia que você não comer até esse período, seu estômago vai doer. Cientificamente fala que quando você come algum alimento e ele está que você ingere, existe um suco gástrico em que é derramado em cima do alimento que você ingeriu para que ele possa digerir no seu estômago. Então, ou seja, quando você chega nesse horário que não tem esse alimento lá, o suco gástrico cai na parede do seu estômago e às vezes causa gastrite em alguns casos. Mas, ou seja, aqui espiritualmente falando, você vai ter que sacrificar algo que você gosta na sua vida para você receber algo espiritual que você quer, que seja um dom, alguma coisa que você está almejando. Então, você conversa e lembrando, estabeleça um propósito. Senhor, eu estou estabelecendo um período de jejum, ore antes de você dormir, em que geralmente alguns têm o costume de até a meia-noite fazer a oração e depois disso não comer mais nada. Amanheceu o dia e já está no período de jejum. Até 10, meio-dia, 1 hora da tarde, 3 ou até às 6 da tarde ou até outro dia, de acordo com a sua capacidade. Começa com 2, 3, 4, você vai aumentando, você vai adaptar o seu corpo com esse período de jejum. Aí em breve você estará conseguindo jejuar um longo período e recebendo algo extraordinário da parte de Deus, tá ok? Demais dúvida, deixe nos comentários que pode ser o assunto do próximo vídeo. E não esqueça de compartilhar esse vídeo no grupo da igreja, no grupo da família e dos seus familiares para que outras pessoas sejam edificadas. Fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e até o próximo vídeo.